Oi, tudo bem? A discussão sobre a escala de trabalho 6x1 ganhou repercussão e chegou ao Congresso Nacional. Realidade na vida de milhões de brasileiros, o assunto coloca em pauta o futuro do trabalho. A escala 6x1 é aquela em que o trabalhador atua 6 dias seguidos e tem direito a uma folga na semana. Empresas destacam benefícios como a operação contínua e a manutenção da produtividade, enquanto trabalhadores apontam desafios na conciliação entre trabalho e vida pessoal. Se dedicar ao trabalho, estudar para ter um emprego melhor, descansar para render mais no trabalho, todas essas preocupações ao mesmo tempo chamam a atenção para outro ponto importante, a saúde mental. E nessa dinâmica em que o mercado molda o funcionário e vice-versa, o desafio é imaginar as mudanças que ainda estão por vir. E ainda como o poder público pode atuar nesse cenário. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Durante anos, trabalhar 6 dias e folgar um foi e ainda é uma regra para milhões de brasileiros. Restaurantes, comércios, fábricas, tudo gira em torno dessa rotina. Mas a continuidade desse formato virou discussão entre as autoridades públicas e a sociedade. E o tema também impacta a nossa cidade, é claro. É o que você confere na reportagem a seguir. Trabalhar 6 dias e folgar apenas um. A escala 6x1 ainda é uma realidade para muitos trabalhadores brasileiros. No Brasil, a CLT estabelece que funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia e define um limite de 44 horas por semana. Seguindo essa determinação, as empresas podem definir a escala como quiserem. Eles precisam cumprir essas 8 horas e 44 semanais, 8 diárias e 44 semanais. Podem fazer até 2 horas extras por dia. Não pode ultrapassar esse limite. E também existe a questão dos acordos coletivos, das convenções coletivas, que são acordos firmados com os sindicatos, onde pode ter alguma alteração nessa escala também. Apesar de garantir um dia de folga na semana, essa jornada está levantando diversos debates. Uma PEC apresentada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, prevê o fim da escala 6x1 no país. Com isso, a jornada de trabalho legal no Brasil passaria para 36 horas por semana. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 64% dos entrevistados defendem o fim da escala 6x1 no país. Os trabalhadores preferem uma escala de 5 dias com 8 horas trabalhadas. Especialistas acreditam que essa redução no horário de trabalho pode trazer qualidade de vida para os trabalhadores. A qualidade de vida desse trabalhador, a questão da saúde mental, saúde física, vai colaborar bastante esse descanso, um número maior de folgas, A mudança para modelos mais modernos já é uma realidade em algumas empresas. É o caso desta fábrica aqui em São José dos Campos. A jornada de trabalho foi reduzida e os impactos são positivos. Os funcionários ganharam mais bem-estar e mais produtividade. 20 anos atrás, eu já trabalhava em outras empresas de 3 turnos e a gente verificava que no sábado as pessoas não gostariam de ficar muito tempo no sábado na empresa e isso cria um desânimo e tudo. Então, o que aconteceu? Foi um plano nosso, ou seja, então aqui as pessoas trabalham um sábado sim e um sábado não. E daí essas 2 horas e meia, 2 horas e meia a menos de trabalho no sábado. Então isso deixa mais leve a semana das pessoas. Para o advogado, uma jornada ampla e sem descanso necessário pode trazer desgaste e afetar o rendimento dos trabalhadores no dia a dia. Uma escala muito exaustiva, onde o trabalhador não tem tempo para conviver com sua família, não tem tempo para ter um momento de lazer, e aí se torna uma exaustão muito grande para esse trabalhador. E nesse intuito, a produtividade desses trabalhadores cai. Muitas doenças ocupacionais têm sido detectadas nesses últimos tempos também, devido a essa exaustão. Então, essa é a finalidade do projeto para extinguir essa escala. Mas o fim da escala 6x1 se mostra um desafio para algumas empresas. Segundo o advogado, a diminuição de carga horária pode afetar a logística de comércios que dependem do modelo. Dessa forma, é preciso ampliar o debate para que a transição não afete a produtividade e o emprego de muitos funcionários. O projeto tem pontos ali que não permite a redução salarial, então esse empresário teria que contratar mais trabalhadores para igualar aí a escala, porque seriam mais dias de folga
e menos trabalhadores, né? Então esse tem sido o ponto maior, o ponto da redução salarial, onde a nossa Constituição, a CLT não aceita, né, não permite a redução salarial, e aí esse tem sido o maior embate. E o tema também tem sido debatido na Câmara de São José. Segundo os parlamentares, a mudança do modelo deve ser pensada levando em consideração os apontamentos de todos, tanto os trabalhadores quanto os empresários. Claro, abre-se o debate, mas por força de lei vai se ajustando, como foi em todos os outros ganhos dos funcionários, dos trabalhadores e das trabalhadoras, 13º, férias, quando tiraram crianças de fábrica. Tudo isso foi tensionado, foi tensão. E hoje a gente viu o ganho. Então, eu acredito que essa nova escala que está sendo proposta, também vai nesse sentido. A hora que o empresariado vê que há um ganho, sim, menos falta, o trabalhador vai com mais vontade, ele vai ver que tem um ganho para ele também, né? Mas isso é muito acordo e muita conversa. A palavra para o fim da escala 6x1 é equilíbrio. A expectativa é que o novo modelo garanta a qualidade de vida sem afetar o desenvolvimento econômico do país. Mão de obra, o trabalhador no dia a dia, esse com certeza vai ter um ganho na sua própria vida. Então, o desafio é esse, são os interesses, porque já está sendo apresentado países que tiveram essa redução de jornada que não saíram perdendo. O trabalhador trabalha melhor, mais motivado, então há um ganho para todos. Matheus, é interessante que o trabalho, a rotina de trabalho de forma geral passou por muitas mudanças ao longo do ano e a gente tem que ter consciência que ela vai continuar mudando, né? Vai continuar mudando. É por isso que a sociedade precisa discutir essa realidade junto com as autoridades e, claro, as empresas. Exatamente. A gente também vai discutir muito esse assunto aqui no Sobre Política hoje. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Sobre Política. E olha só, a discussão da escala 6x1 também desperta o interesse para outros assuntos, como o futuro do trabalho, por exemplo. A rotina intensa, focada na produtividade e sem muito tempo para descanso ou lazer é uma realidade vivida por milhões de brasileiros. Por outro lado, esse modelo garante às empresas operação contínua e produtividade. Mas afinal, como equilibrar esses dois lados? Para se aprofundar nesse tema, a gente recebe agora a Ana Flávia, analista de recursos humanos. Ana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara. A gente falou sobre a escala 6x1, que garante a produtividade para as empresas, mas, por outro lado, também impacta a vida pessoal dos trabalhadores. Qual é o tamanho desse impacto na produtividade de ambos os lados? E qual é o tamanho dessa discussão, Ana? Eu acredito que cada vez mais as empresas têm repensado seus modelos de trabalho, né? Porque essa geração que chega é uma geração que questiona coisas que antes não eram questionadas. Por exemplo, isso, né? Se o trabalho afeta ou não a minha qualidade de vida, se eu tenho tempo ou não para ficar com a minha família. Então, eu acredito, né, que as empresas têm se posicionado de uma forma diferente para manter a sua produtividade, mas também para atender, né, esse público que pensa o trabalho de uma forma diferente. E tem essa questão da geração que você está comentando, também uma questão aí voltada para o poder da escolha. Às vezes a pessoa tem uma situação que permite a ela não escolher um trabalho que tenha a escala 6x1. Né? Então, ela não vai escolher trabalhar naquela condição. Mas outras pessoas acabam vivendo essa realidade por não ter esse poder de escolha. Sim, exatamente. A gente não pode esquecer de fazer aqui os nossos recortes, né, geográficos, sociais. Então, nem todo mundo vai poder escolher, né? Mas eu acho que esse questionamento que abrange falar do seu emprego, né, é muito importante. E também a gente pensa que não só, né, a pessoa que não questiona, né, porque já está no ambiente de trabalho onde isso é exigido, mas que quando chega em casa e o filho fala, nossa, você só trabalha. Né? Isso também provoca hoje um questionamento nas pessoas. E é importantíssimo a gente questionar isso.
Com certeza, Ana. E essa preocupação com a nossa saúde mental no trabalho se reflete numa pesquisa que eu separei aqui para passar com vocês. Olha só, um estudo da plataforma de contratação Monster, que repercutiu agora no final de 2024, mostra que a maioria dos entrevistados, 79%, prioriza o seu bem-estar no trabalho em relação a uma promoção ou um aumento salarial. Olha que coisa, como as prioridades mudaram ao longo dos anos, né, Ana? Você também percebe essa tendência no seu dia a dia de trabalho enquanto analista de RH? Percebo, né? Há 20 anos atrás, quando a gente oferecia, né, uma proposta de emprego, normalmente o empregador ele queria saber o que ele ia fazer e quanto ele ia ganhar. Então essa era a pergunta básica, né? Ah, mas qual é o meu salário? Hoje os questionamentos também abrangem, né? Qual vai ser a minha rotina, o meu horário? Se eu tenho algum benefício adicional, se eu tenho um plano de saúde, né? Qual é o plano de carreira, qual o propósito que está ligado com esse meu trabalho, né? Então, a gente percebe que não é mais só o trabalho pelo trabalho, tem que ter alguma coisa além para aquilo fazer sentido para essa nova geração. É interessante isso que você está comentando, tem a ver um pouco com a opinião das pessoas que a gente ouviu, né, para mostrar aqui durante o programa. Sobre a política também traz a participação da população. Então vamos conferir, né, o que as pessoas acham, pensam a respeito desse assunto? Você acha que os chefes, né, ambientes de trabalho podem tentar fazer para que não interfira de uma forma negativa, assim, emocionalmente? Eu acho que sempre tem que entender a forma como a pessoa está no dia, então acho que tem que dar apoio emocional. Eu trabalho numa empresa onde eles dão apoio pra gente de terapia, então você tem uma sessão de terapia por semana para fazer numa plataforma deles. Além do convênio que você pode fazer, você também tem essa sessão gratuita que eles oferecem toda semana. E sempre tem aulas e cursos assim, para ajudar as pessoas que precisam ou que estão num momento difícil, assim. Sempre é bom nas empresas treinamento, a motivação, né? Isso é muito importante, tanto na parte de benefícios quanto na parte salarial, e sempre promover a qualidade no ambiente dentro do ambiente de trabalho, assim, acho que é primordial. Exatamente. Quando a gente pensa, né, que essas pessoas solicitam, né, terapia, plano de benefícios diferenciado, é uma demanda, mas também a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade, né? Não é só a empresa que é responsável pela nossa saúde mental, a gente também é. E muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim, eu estou muito cansada mentalmente, né? O meu trabalho, entre aspas, tem me sugado. Mas quando essa pessoa sai, né, do trabalho, o quanto ela se desliga, por exemplo, das redes sociais? O quanto ela insere uma atividade física? Então, a gente também tem que olhar para esse escopo mais amplo, né? Tem o trabalho, tem as exigências de trabalho, tem o que a empresa pode fazer por mim enquanto profissional, mas também o que eu posso assumir como responsabilidade. Responsabilidade que aumenta quando se trata de home office, né, Ana? Desde a pandemia, a gente tem visto um aumento nessa demanda por home office, os profissionais têm buscado isso. Até que ponto isso é um benefício, isso é uma responsabilidade? Você acredita que existe essa tendência de que o home office continue se popularizando nos próximos anos e para que as pessoas consigam conciliar melhor sua vida pessoal com vida profissional? Como não misturar home office com vida pessoal, por exemplo? Eu percebo que as empresas têm encontrado um caminho do meio, que é o caminho do híbrido, né? Então, mesclando um pouco de home office com um pouco do presencial. Isso tem sido um caminho. Porém, o home office, ele exige, né, que a gente tenha um pouco mais de atenção, porque a gente acaba levando o trabalho para dentro de casa. E se você não tem uma disciplina, se você não tem, né, uma atenção em relação às pausas, fica tudo muito misturado. E isso compromete mais a nossa saúde mental. Então é importante quem trabalha só em casa ter ali um cuidado especial. E Ana, existe um caminho inverso aí, se a gente pensar que, por exemplo, a partir desse momento em que as pessoas passam a ter esse critério, essas exigências na hora de escolher um emprego, escolher a carreira, a longo prazo isso afeta também as empresas que passam a ter que oferecer aqueles recursos para poder ter a mão de obra?
Exatamente, né? Como a gente disse no início, as empresas estão tendo que repensar. É muito difícil hoje você atrair um jovem para o seu trabalho, né? Se ele só oferece o salário. Então, eu não estou falando só dos benefícios palpáveis, eu estou falando do ambiente de trabalho, como Sim. elas disseram, né? Você ter um ambiente seguro, você ter um ambiente saudável, você ter uma comunicação assertiva, harmoniosa com o seu funcionário, tudo isso leva, né, o profissional a permanecer, que é uma grande reclamação também dos empregadores, né? O número de turnover, né? As pessoas que entram e saem. E ainda falando sobre essas expectativas para o futuro do trabalho, de como vai funcionar essa dinâmica trabalhista, muitas pessoas pedem pela jornada de 4 dias trabalhados. Dizem aí que esse formato pode melhorar a produtividade, um maior descanso. Esse formato pode ser viável, na sua opinião? No futuro, existe a possibilidade disso ser implementado no Brasil, por exemplo? Eu acho um perigo a gente generalizar tudo. Uhum. Eu acho que cada empresa, cada departamento vai ter que entender se esse formato cabe ou não, né? Tem empresas que, de repente, vão avaliar ali que, olha, é possível, né? Uma sexta-feira ali, né? O meu funcionário ter off. Mas outras vão falar, não dá dentro dessa dinâmica, né? Profissional que eu tenho. Então, é importante cada um avaliar ali dentro do seu contexto. Perfeito, Ana. Gostaria de agradecer. Eu agradeço a sua presença aqui no Sobre Política. Obrigado. Muito obrigada, gente. E até uma próxima. Até a próxima, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Legal, Marvi, a gente discutir sobre essas mudanças do mercado de trabalho, porque a gente vai continuar trabalhando aí pelos próximos anos, tudo isso impacta a gente, impacta quem está em casa nos assistindo, são mudanças que impactam toda a sociedade. Legal o que a Ana falou a respeito de não generalizar, né? Tratar o assunto com importância, mas não achar que a solução é tão simples. Porque cada empresa tem a sua realidade, o home office, por exemplo, cada empresa vai decidir se é viável ou não, tal como a jornada de 4 dias e outros exemplos que são infinitos por aí. Exatamente. Bom, a gente continua discutindo esse assunto daqui a pouquinho. Sobre política faz mais um intervalo, já a gente volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje a gente fala sobre o futuro do trabalho no Brasil. Matheus, esse assunto é uma oportunidade para a gente entender também um pouquinho mais das dinâmicas a respeito das relações entre as pessoas no ambiente de trabalho, né? A gente fala do conflito de gerações. Olha só que interessante. Você sente alguma dificuldade para lidar com as diferentes gerações e expectativas em relação ao trabalho? Essa pergunta foi feita pela pesquisa da GPTW, Great Place to Work, que avalia, reconhece e certifica organizações que oferecem um bom ambiente de trabalho. E olha só, um pouco mais da metade das pessoas, 51,6%, disseram que sim, elas sentem dificuldade para lidar com as diferentes gerações. E essa pesquisa foi um pouco além também. Tem uma segunda pergunta. Existe alguma geração que você sinta um desafio maior? E olha só, a geração Z, ela aparece em primeiro lugar com um número bem acima das demais, 68,1%. Geração Z, as pessoas nascidas de 1996 a 2010. Na sequência, a geração Baby Boomer, que é de 45 a 64, ficou ali com 11,4%. Temos também a geração X, que é de 1965 até 1980, 6,84%, e depois a geração Y, de 81 a 95, 5,5%. Alguns outros grupos, né, ficaram ali, outros, um número de 8,16%. É uma forma da gente entender um pouco mais das dinâmicas, né, das relações entre as pessoas, trazer isso em números. Bom, gente, de comportamento no dia a dia, né? O comportamento que as pessoas têm no dia a dia muda de uma geração para outra, de uma pessoa para outra, e isso se repete pela história. Mas o que é de novo agora? Por que essa postura da geração X chama tanto atenção? Para encontrar essa resposta, a gente conversou com uma socióloga da Univap, a Lidiane Maciel. Dá uma olhada. Eu acho que assim, a minha expectativa é justamente de minimizar esses conflitos a partir dessas experiências educativas
de um investimento da empresa nessa experiência de requalificar a sua equipe pensando nessa diversidade. Então, eu acho que o futuro começa hoje, né? Acho que é importante a gente pensar, né? A gente está nesse presente, de fato, a gente só tem presente. Então, a minha expectativa é justamente que nós estamos em debates como esse aqui, justamente valorizando essa perspectiva da requalificação dessa equipe diversa. Importante a gente perceber e entender mais a respeito dessas mudanças que fazem parte do nosso dia a dia, né, Matheus? Impacta todos os dias. Exato. As mudanças na jornada de trabalho vão além da escala 6x1, gente. A forma de trabalhar e o valor atribuído ao trabalho também passam por mudanças constantes. Pois é, Marvin, e da busca por mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional até o surgimento de novas modalidades de trabalho, como o home office. Na reportagem a seguir, você confere como essas mudanças estão moldando o futuro do trabalho no Brasil. Marcos, de 29 anos, começou como estagiário nesta empresa que produz matéria-prima para tintas imobiliárias. Hoje, 11 anos depois, exerce a função de supervisor de produção. Nós temos um time de 33 colaboradores, né, dividido em 3 turnos na produção, que abrange todas as idades, né, desde 22 anos até 55 anos, então a gente tem esse contato com essas diferentes gerações. Já Maria Eduarda acabou de ser efetivada na mesma empresa após fazer 2 anos de estágio. Ela está empolgada com a oportunidade de aprender e trocar experiências com outros profissionais. A gente tem uma interação muito boa, tanto das futuras gerações, né, quanto das mais antigas do que a minha. É sempre uma questão da gente se ouvir, né, e poder absorver o que o outro tem de conhecimento, o que o outro tem de experiência também, respeitar a opinião de cada um. Às vezes a gente tem algumas divergências com relação ao pensamento, à criação, né, a maneira como realmente enxerga as coisas, mas sempre flui de uma maneira muito boa. Esses 2 profissionais têm relações diferentes com o trabalho. Marcos, da geração dos millennials, considera a fidelidade com a empresa um fator de orgulho. Já a Maria, da geração Z, busca por novos desafios e aprendizados. Esse encontro de gerações dentro das empresas tem provocado alterações na visão que as pessoas têm do trabalho. Você tem reparado que as relações de trabalho têm mudado com o passar dos anos? Antigamente era comum ver pessoas que trabalhavam por 20 e 30 anos numa mesma empresa, mas hoje não é bem assim. Segundo dados do Ministério do Trabalho, aqui no Brasil, os trabalhadores têm atuado em média por 12 meses. E os profissionais da geração Z são os profissionais que permanecem por menos tempo nas empresas. A partir do momento que esse assunto começa a ser discutido, começa a ser levado em pauta, os jovens começam também a verificar que eles não são obrigados a ter uma trajetória que nós chamamos de linha de trem, né? Que começa na empresa e termina na empresa. E ele pode ter uma trajetória proteana, como nós chamamos, que vem do deus Proteus, né? Ele pode ter uma metamorfose, ele pode ir mudando conforme a necessidade e a carência emocional, social e profissional dele. É que hoje os pais ajudam, né? O filho sai de casa hoje com 35 anos. Antes, na geração Z, na geração X, o jovem saía de casa ali com 22, 23 anos. Então, a necessidade de ele se manter empregado, né, e empregável era muito maior. Para os gestores, um desafio é manter todos os colaboradores de diferentes idades estimulados. De acordo com esse gerente, o mercado de trabalho precisa entender a diferença entre as gerações e criar alternativas para uma relação harmoniosa. A gente tem procurado criar ambiente de reuniões, momentos de treinamentos em company, né? Ou seja, o próprio funcionário treinar o outro de mais experiência, passar conhecimento e vice-versa. E também dos momentos de confraternização, todos estarem juntos sempre, cada um entendendo o papel do outro. Então, isso acaba estreitando o relacionamento entre essas diferentes gerações e gerando facilidade nessa troca, né? Outro fator que colabora para essas transformações na maneira que enxergamos o trabalho é o avanço da tecnologia. A inteligência artificial é um marco da atualidade e traz inovações rápidas e eficientes. Quando a gente fala ali do jovem ali dessa geração Z, né, que a gente chama, a gente fala de alguém que quer buscar desafios.
Então ele é muito focado ali em estar na empresa para se desenvolver. Eles buscam muito desenvolvimento e treinamento. As empresas que oferecem isso, que ofertam isso, elas já saem na frente e tornam-se uma vaga mais atrativa. E é também um jovem tecnológico, ele quer mexer com a tecnologia, ele quer estar dentro de tudo que está acontecendo. E a reforma trabalhista, aprovada em 2017, também trouxe uma série de mudanças nas relações de trabalho. A CLT sofreu mais de 100 alterações para adequar a legislação aos novos modelos de gestão e contratação. O destaque, de acordo com essa advogada, é o home office, que ganhou força durante a pandemia e agora é uma opção. Buscando o trabalho home office, atendendo essa demanda, tanto o empresário quanto o empregado, eles ficaram mais livres para uma negociação. Sem contar que a empresa economiza com infraestrutura tendo o trabalho home office. E tem empresas que têm 100, 200, 300 funcionários que foi super viável fazer essa mudança no modelo de trabalho. E Maria Eduarda, recém-contratada no mercado de trabalho, busca continuar com os estudos para se desenvolver na carreira. E assim, acompanhar todas as transformações do mundo profissional. Acho que é muito importante a gente sempre estar ligado nas novas tecnologias, naquilo que a gente tem de informação no mercado para trazer de novo para a empresa. E também ter um bom relacionamento com todas as pessoas da equipe, também acho que é fundamental, né? E para minha carreira, almejo crescer cada vez mais, né? Continuar estudando, continuar me aperfeiçoando cada vez mais na minha área. E olha, Marvin, é legal a gente discutir tudo isso, porque as gerações vão passando, as pessoas vão nascendo e vão trocando seus hábitos e as suas prioridades, como a gente pontuou muito aqui no programa de hoje. É uma discussão que continua, os hábitos continuam mudando e o poder público, sociedade e empresas, como a gente pontuou, precisam ficar atentas a todas essas mudanças, buscando sempre uma melhor qualidade de vida no trabalho. Eu acho que essa é a palavra-chave, qualidade de vida. Sem dúvida, concordo com você. E obrigado à sociologia, à filosofia, à antropologia, que ajudam a gente a entender todas essas mudanças, né? Com certeza. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, do programa. Se quiser rever, é só nos acompanhar lá no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. Também tem todo o nosso conteúdo nas redes sociais. É o mesmo endereço, @tvcâmara-sjc. Tchau, tchau. Acessa lá. Tchau, tchau.